Pronto, ok, então. Bom dia, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Você consegue ver os slides aí, Gleice? Tá assim, aparecendo. Tá. Então, a gente vai falar hoje... a gente está entrando na unidade 3. A unidade 3, ela explica um pouquinho como os processos de avaliação, como avaliar, né? Então, por É, exemplo, maturação biológica, a gente já viu a maturação biológica no capítulo 1, na unidade 1, mas a gente vai ver agora como que acontece a avaliação desse processo de maturação, né? Então, para quem faz educação física, é muito importante essa matéria que a gente tem aqui, que é crescimento e desenvolvimento, ela tem um detalhamento muito grande, vocês já perceberam, de nomes, né, sim, subdivisões, estágios, que eles acompanham justamente o processo de crescimento, desenvolvimento, amadurecimento. E o profissional de educação física, ele precisa ter isso muito claro, né? Principalmente se você for desenvolver qualquer trabalho que envolve a criança e o adolescente, que é justamente a fase de desenvolvimento, né? Então, toda é, aula eu falo isso porque é importante isso ficar muito claro para vocês. Tem algumas ideias, né? Alguns assuntos das aulas que vocês precisam fechar o semestre com isso bem claro. certo. Então, veja, a maturação biológica, ela está, lembrando um pouquinho, ela está relacionada às alterações aí, né? Que podem, qualitativas, né? São as alterações que vão capacitar o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento motor do indivíduo, seja criança, adolescente, adulto, né? Então, ele precisa ter um processo de maturação correto, dentro do esperado, de acordo com a idade dele, né? Para que, então, ele chegue à idade adulta de forma correta e aí, então, né, o mesmo na adolescência possa dar início aí a algumas atividades físicas, tá? Então, a gente Uhum. tem aqui uma definição, né, desse autor, Guedes e Guedes, que a maturação biológica, eu grifei aí, está vendo? É todo o processo de amadurecimento para, Sim, né, o processo de amadurecimento, então, assim, o passo a passo, as etapas para ele chegar no estágio maduro. É um processo operacional que ele não pode ser mensurado assim de forma direta. Então, assim, não é você mensurado, é avaliado, né? Então, assim, você não pode só olhar para a pessoa, né? O que seria essa forma direta? Você olha para a pessoa e já avalia, ela está dentro da faixa de amadurecimento esperada. Não, você tem que aplicar alguns tipos de avaliação, né? Você tem que mensurar de forma correta, e é isso que eu vou explicar para vocês hoje, tá? tá. Então, deixa eu só abrir meus slides aqui. Pronto. Eu abro aqui no telefone porque aqui na tela ele tampa um trechinho, né? Então, aí embaixo, olha, esse processo de avaliação, ele está relacionado. Então, é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai avaliar, né? Vai entender, vai conhecer alguns processos, a gente poder entender como que pode ser avaliado, como é que eu posso avaliar se uma criança, um adulto está na faixa de amadurecimento correto. Então, veja, para os profissionais de educação física, essa informação da idade biológica, ela é fundamental, ela é bem útil, né? Porque ela vai fazer com que a pessoa, ela vai estar relacionada ao desempenho físico, né? Então, o profissional de educação física, seja qual for a área de atuação, ele precisa entender isso, ele precisa conhecer de idade biológica, idade cronológica, idade mental, para ele verificar ali, né, se está correto dentro daquilo que ele quer passar
para o seu cliente, paciente, para o seu aluno, enfim, né, de acordo com a atividade que for fazer. As mudanças que fazem parte do processo de maturação, então, elas estão relacionadas aí aos aspectos do corpo, né, composição do corpo, que está relacionado a tecidos, músculos, osso, né, a parte ali dos ossos, crescimento dos ossos, que é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Como é que a gente faz a avaliação da maturação biológica? Como é que a gente sabe que o indivíduo está em desenvolvimento correto da parte biológica? Através da maturação esquelética, através da maturação sexual e através da maturação somática, tá? Então, é isso que a gente vai ver. A maturação esquelética, veja, então é aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a maturação biológica, ela possui métodos de avaliação, que é isso que a gente vai avaliar, vai aprender, né? Vai conhecer. E como é que você avalia se aquele teu aluno, o teu paciente, ele está num processo de maturação adequado, correto? Através da maturação esquelética, que é o crescimento dos ossos, através da maturação sexual, que é desenvolvimento dos órgãos sexuais, e da maturação morfológica, né, que está relacionada aqui à questão de velocidade e crescimento, tá? Então, veja, a gente vai começar aqui pela maturação esquelética, né? Ele é o recurso mais indicado, principalmente para você avaliar crianças e adolescentes, tá? Então, quando você tem que verificar se aquela criança ela está numa fase de desenvolvimento correta, a melhor forma é através da maturação esquelética, avaliação dos ossos. É o profissional de educação física que faz? Não, não é. Você vai encaminhar, né? Até porque vocês vão ver, você vai ver que envolve radiografia, né? Você tem que encaminhar essa criança, por exemplo, para fazer esse processo de avaliação. Mas o profissional precisa conhecer, saber que existe, né? Porque se ele se deparar com algum problema lá na frente, ele tem que ter ciência que existem esses tipos de avaliação para dar um suporte para ele, tá? Então, esse recurso da maturação esquelética, ela é feita em crianças e adolescentes, né? É decorrente aí de avaliação aí dos primeiros, da parte primária e da ossificação, né? Da parte dos ossos. Então, veja, a maturação esquelética ela ocorre pelo processo denominado ossificação, que é o crescimento desses ossos, né? As cartilagens que formam os ossos. Então, eu não sei se você sabe, Gleice, mas assim, entre os ossos tem como se fosse uma gelatina. Você sabe disso? Sim. Então, que é a parte das cartilagens, né? Então, quando está num processo de maturação e de amadurecimento do corpo, do organismo, essas cartilagens elas vão acompanhar, né? Formam os ossos desde o pré-natal, né? E vai progredindo aí com o desenvolvimento do ser humano até a fase adulta. Tanto que no idoso, eu não sei se você já ouviu falar, né? Então, assim, lembra que nas aulas anteriores a gente vê lá desde o pré-natal, primeira infância, segunda infância, adolescência, adulto, e aí depois começa lá a senescência, né? Que é a diminuição ali no idoso, começa a perder algumas atividades, algumas forças. E para vocês isso é fundamental entender e conhecer essas classificações, porque o idoso, se ele tiver uma atividade física, ele vai demorar mais para ter essa diminuição. Então, a gente sabe, a gente acompanha, a gente tem pessoas na família que, na fase da terceira idade, entrando já na velhice,
existem alguns problemas que começam a surgir, problemas de ossos, né, de ossificação, que começam a ficar mais fracos, né? Começa a ficar mais frágil, na verdade. Então tem que tomar, e aí tem aqueles processos de osteoporose que a gente faz. Então, veja, essa maturação esquelética, ela atinge o pico na idade adulta e depois ela na velhice, né, ela começa a ficar um pouquinho mais deficitária. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento. Imagina que você vai ser uma professora de educação física, que você vai ser um personal, por exemplo, né? Ah, eu vou ser um personal trainer e aí eu vou atender individualmente. Ah, então eu vou atender o idoso. Então você precisa saber de todas essas fases de desenvolvimento para ver se esse idoso pode executar alguns exercícios. Não vão ser todos os exercícios que você vai poder designar. Então, assim, você precisa conhecer todos esses estágios para saber o que você vai dar para aquela pessoa fazer. Então, por isso é muito importante. É uma classificação que vocês vão usar sempre, né? Até o final do curso. A maturação esquelética pode ser a melhor maneira de se avaliar a maturação biológica, né? Porque toda criança, ela tem lá o esqueleto, tem as cartilagens, e aí você consegue avaliar se ela está dentro de um processo de maturação adequada, tá? Normalmente, a avaliação da maturação esquelética, ela é feita através... Normalmente, as regiões mais usadas para fazer a avaliação são a mão e o punho, tá? Porque é uma região onde você tem uma maior quantidade de ossos, né? E você consegue ter uma avaliação melhor. Então, essas avaliações elas são feitas através de radiografias, né? Então, como tem uma exposição à radiação, utiliza-se mais essa questão da mão, né? Até por questão da radiação mesmo. Existem duas formas de fazer essa avaliação, tá? Que são... Existem dois métodos que são mais utilizados para fazer a avaliação. Um é esse método Griulich-Peile, né? Então, assim, os dois métodos foram desenvolvidos por médicos, né? Um foi feito por William Walter Griulich, que é esse primeiro, e o outro foi feito pela Sarah Peile, né? E você veja que, assim, esses métodos, eles foram elaborados em 1959. Nossa. É uma avaliação antiga e que até hoje ela está sendo utilizada normalmente, né? Esse Griulich-Peile, o que é? É o método que você tira a radiografia da mão e do punho, tá certo? E aí você compara. Existe um atlas, quer ver? Esse primeiro desenho aqui de cima, tá vendo? Olha, que tá em inglês, que tem as 3 mãozinhas. Isso aqui é a capa de um livro que eles chamam de Atlas, e eles têm aqui várias fotos como essas, né? E eles utilizam como um referencial, tá? Então, essa avaliação, como que ela é feita? A pessoa vai lá, tira a radiografia da mão, né? Tem que pegar a mão e tem que pegar o punho. Tira a radiografia da mão do punho e compara. Aí vai lá no Atlas, né? E compara a radiografia. Então, lá no Atlas tem vários desenhos de punhos, né? De mão, separados por faixa de idade. Tá? Então, a pessoa vai lá, tira a radiografia da mão e do punho, e depois o médico vai lá e compara com a idade do Atlas, tá? Para ele poder, então, tirar a conclusão. Ele aplica um cálculo, então, veja, essa avaliação ela é feita pelo médico,
né? Então, ele faz um cálculo específico, né? A cada centro analisado é atribuída uma idade e, afinal, é feita a totalização das idades por meio de um cálculo de aritmética. Então, ele faz uma aplicação, como se fosse uma fórmula do resultado que ele obteve para ele dar o resultado. Que resultado que é esse? A partir dessa radiografia, ele vai dizer se a pessoa ela tem a idade cronológica de acordo com a idade biológica. Certo. O que é, qual que é a diferença, né? Eu falei para vocês outro dia. Idade cronológica é a idade de anos, né? Data de nascimento, tá? Então, às vezes, a pessoa ela tem uma data de nascimento, ela tem uma idade cronológica de 18 anos, por exemplo, mas ela tem uma maturação de 20. Ou seja, ela passou por um desenvolvimento, ela está à frente, né, da idade física dela. Um exemplo disso, hoje em dia, principalmente hoje, né? A moçada, os adolescentes, hoje a molecada, você bate o olho num adolescente, você não sabe a idade que ele tem. Sim. Não é? Você não sabe se ele tem 15, 16, 18. De olhar assim, a gente acaba ficando confuso mesmo, né? Então, eles estão assim, bem desenvolvidos, estão assim, maiores. Então, assim, é difícil você só bater o olho e definir, tem 18, 19, tem 17, 18, 19, 20. Não dá para saber, né? Então, essa é a diferença. Por esse método, você consegue fazer o cálculo certinho e aí você consegue tirar a idade exata, né, daquela pessoa. Então, um exemplo aqui, eu coloquei um exemplo, né? Se uma criança de 11 anos é analisada pelo método Greulite-Pyle e apresenta uma idade esquelética de 9, isso quer dizer que o estágio de maturação esquelética que ela se encontra está em um processo maturacional tardio. Ou seja, se ela tem 11 anos de idade e ela é magrinha, desnutrida, mirradinha, assim, pequenininha, né? Ela está num processo de idade esquelética inferior à idade dela. Tá? Então, é possível chegar a essa conclusão, é possível você tirar essa conclusão. Se uma criança de 11 anos apresentar a idade esquelética de uma criança de 13, significa que ela está com o processo maturacional antecipado. Então, você veja, para vocês, isso é muito importante ter essa ideia, saber que existe isso, saber que, assim, você vai indicar aquela pessoa para fazer um acompanhamento. Então, por exemplo, vamos supor que você está dando aula na escola, dando aula para a criança, né? Então, você vê que a criança é muito acima, ela é muito maior, né, do que as crianças daquela faixa de idade, tá? Então, vale a pena o quê? Em fazer o encaminhamento dessa criança ao médico, ao pediatra, para fazer uma avaliação dessa idade. Às vezes pode ter algum problema, às vezes pode ser natural, e aí a gente vai entrar, vai considerar os aspectos de hereditariedade. Lembra que a gente falou sobre isso? Às vezes o pai e a mãe são grandes, são altos, né? Então, aí é natural que essa criança também tenha isso. Ou, às vezes, ela pode ter aí alguma disfunção hormonal, né? Então, ela pode estar com algum hormônio fora do lugar, e aí ela cresceu demais, ela está ficando com um padrão físico fora da realidade, então tem que monitorar e tem que acompanhar. É muito comum que os pais, né, não tenham conhecimento dessas informações, né? Eles são leigos sobre isso. Então, por isso que o professor, cada professor dentro da sua área de atuação, dentro do seu segmento, vai ter uma análise. O professor de educação física precisa
então acompanhar esse processo de crescimento e desenvolvimento. Tudo bem? Tudo bem. O método Turner, ele avalia os scores de maturidade também em radiografia, ele também utiliza a radiografia, né? Só que ele utiliza aqui alguns cálculos, tá? Então, como é que ele faz isso? Veja, ó, ele avalia os scores de maturidade na radiografia e aí, em seguida, ele atribui uma idade óssea. Consiste em um sistema de pontuação de 20 ossos da mão e do punho, no qual, por mal de uma minuciosa avaliação individual, é atribuído um estágio maturacional para cada um, associado a essa respectiva pontuação. Então, veja, aqui o que acontece? É como se você tivesse uma tabela com a pontuação e a hora que pega a radiografia, ele vai olhar na tabela e vai fazer ali o cálculo daqueles pontos em relação àquela quantidade de ossos, tá? Uhum. A soma dessa pontuação leva a um número que vai ser associado, então, através de uma tabela, né? Então, veja, ele tem lá uma tabelinha de pontos, tem lá a tabelinha da idade de cada um e vai atribuir uma idade esquelética. A avaliação da maturidade, então, ela representa aí o processo de maturação, né? E ela é realizada pelo médico, conforme eu falei, porque você precisa de uma radiografia, né? O médico vai encaminhar para fazer essa radiografia, e aí, quando volta com a radiografia pronta, ele vai fazer esses cálculos e dizer qual é a idade exata da maturação daquela criança. Então, veja, não é o profissional de educação física que vai fazer, certo? Sim. Mas vocês Ele vai orientar. Isso, para encaminhar. Tem que observar, né? Vocês viram até agora quantas informações nós temos para fazer um processo de avaliação de uma criança, né? Aqui a gente tem um comparativo dos dois métodos, né? Do Griulich, as vantagens, então tem uma maior facilidade, é super rápido, né? A desvantagem é que ele tem assim uma baixa precisão. Qual que é a diferença de um e de outro, né? Esse Griulich, ele olha, né? É aquele que ele compara no Atlas. Então, quando ele fala que tem assim a desvantagem, ela pode ser duvidosa e de baixa precisão, porque ela tem uma avaliação subjetiva. Ele vai olhar e vai interpretar. E aí ele pode errar, né? É claro que, assim, muitos anos de experiência fazendo isso, a pessoa, ela adquire esse hábito, ela dificilmente erra, mas quando eles falam que existe uma desvantagem, é no sentido de ter uma avaliação subjetiva, tá? O método de Turner, que é a pontuação, né, a tabela com os pontos, ele tem uma precisão maior, né? Ele tem uma menor variação entre os observadores, porque tudo aquilo que você estabelece, números, pontos, você acaba criando um padrão. É diferente de você olhar e tirar a conclusão, tá? Então, mas os dois métodos são antigos, você veja, os dois métodos, eles são da década de 50, 1950. Então, em termos de desvantagens dos dois, os dois são muito antigos para a nossa realidade, né? O que mudou desses anos todos? Então, por exemplo, antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, uma adolescente de 12, 13 anos, ela ainda brincava de boneca. Sim. Entendeu? Ela era mais o quê? Mais franzina, ela tinha corpo de criança, né? Então ela conseguia, ela era muito diferente de hoje. Hoje, uma adolescente de 12, 13 anos, ela está querendo saber de namorar, de passear, de sair. Então, assim,
E hoje você pega uma adolescente de 12, 13 anos, ela tem um corpo muito diferente do que era antigamente. Então, quando eles falam que está desatualizado, é nesse sentido, entendeu? Precisava ter feito aí um estudo mais atual. Só que não foi feito, né? Então... Professora, volta ali na página anterior, só para fazer uma pergunta. Oi. O que seria assincronismo? Assincronismo é quando você compara, sincronismo, né? Então, quando você tem, assim, duas coisas iguais. Então, aqui a gente está comparando, tá vendo? Ó, quando ele fala, assim, que o assincronismo, ele é duvidoso, é como se fosse a comparação, tá? Então, a comparação no Greulite, ela é duvidosa. No Tanner, você está vendo, ó, como ele tem cálculo e ele tem número, também existe uma comparação com a tabela, mas como ele é mais quantificado, ele não é afetado por esse assincronismo. Tá? E não tem nenhum método mais recente, professora, fora esses? Não, ainda são utilizados até hoje. Nossa, que... Você veja que, assim, depois você pega aí os autores, você vai ver que os autores são de 68, 62, 60, 66. Ultrapassado, né? Ultrapassado, entendeu? Então, são teorias que elas precisavam ter sido atualizadas, na verdade. Né? E aí, não sei te dizer, aí é da área de medicina mesmo, quem deveria fazer isso seria algum médico da área que pudesse atualizar essas informações, entendeu? Tá? Tudo bem? Tudo bem. A maturação sexual, né? O segundo item é a maturação sexual. O processo de maturação sexual, ele acontece desde o período embrionário, no sentido de definir se é menino ou menina, e aí ele acontece aí até a puberdade, né? Então, assim, na fase da adolescência é onde você tem uma maior mudança física, né? Você tem uma maior mudança física por conta dos processos aí da mudança, né, da questão sexual do indivíduo. Então, a gente vai ter aqui essa tabela, tá vendo? Ó, uma classificação, essa já é uma tabela mais nova, em que você tem o nível de maturação, né, sexual. Então, ele está dividido em pré-púbere, púbere e pós-púbere, né? Que seria a puberdade, que é a adolescência, tá? Pré-púbere é a pré-adolescência, que é quando começa, então, a surgir o quê? O desenvolvimento dos genitais, né? Começa a aparecer o seio, começa a desenvolver o seio na menina, começam a aparecer os pelos, né? No menino começa a ter uma mudança na questão dos testículos. Na menina começa a crescer o seio, nos meninos começam a crescer o testículo. Aí na adolescência, você veja ali embaixo, né? Ele já tem um desenvolvimento maior, tá vendo? Olha, acontece aí um desenvolvimento maior, e no pós-púber ele está já totalmente desenvolvido, né? Então, aqui tem uma explicação um pouco melhor, tanto do menino como da menina, né? Deixa eu baixar aqui nesse próximo slide, tá vendo? Ó? Então, no menino, o corpo começa a ter, assim, formas mais masculinas, começa a ter os ombros, ele começa a crescer, começa a ter o ombro mais largo, né? Os ossos, né? Lembra que a gente acabou de ver? Os ossos começam a ter uma dimensão maior, né? Na questão sexual tem um aumento dos testículos, começam a crescer pés, começam a crescer mãos, começam a crescer músculos, né? Começam a surgir pelos, barba, né? Pelo no rosto, na axila,
Então, começam a surgir os pelos. E no menino, o primeiro sinal aí, então, é a primeira ejaculação, né? Na menina, o sinal aí de que ela está passando para a fase adulta é a menstruação, né? Então, são os dois picos que definem essa mudança toda sexual, que ela vem acompanhado de uma alteração hormonal também, né? Os meninos, ele começa a ter o desenvolvimento, né, dos ombros e tal, e a menina começa a ter o desenvolvimento do quadril, né? Então, ela tem uma definição maior de cintura e aumenta o quadril. Tem o desenvolvimento dos seios, né? E acontece a menstruação. Então, são os principais sinais de que está havendo ali maturação sexual, né? Está tendo um desenvolvimento sexual. E isso precisa também ser acompanhado, né? Porque, por exemplo, vamos pegar a menina que a gente conhece mais, né? Se a menina ela tem ali a primeira menstruação muito nova, com 7 anos, precisa ter um acompanhamento, né? Ela está com uma maturação sexual precoce e precisa ter um acompanhamento do médico. Então, precisa levar no médico e ver o quê? Se tem alguma disfunção hormonal, se está tendo algum problema ali hormonal que está antecipando esse processo, né? As coisas precisam acontecer na idade certa, entendeu? Se antecipa muito, ela pode ter uma consequência física lá na frente. Certo. Depois a gente vai ter a maturação somática, que é o que é maturação somática? É a maturidade do corpo como um todo, né? Ela pode ser indicada e usada como maturidade biológica, e ela, baseando-se aí no pressuposto de velocidade de crescimento, né? Então, velocidade, quando a gente fala de maturação somática, ela está relacionada ao crescimento, às medidas corporais, né? A um progresso aí de toda essa maturação, tá? Um dos indicadores de maturidade somática é a idade do pico de velocidade da estatura. Como é que a gente avalia aqui essa maturidade, né? Ou seja, o crescimento do corpo como um todo? Veja, existe uma fórmula também que é feita pelo médico, em que ele avalia, ele pega alguns itens, né? Ele mensura, avalia. Espera só um pouquinho para devagar isso aqui, para mudar o slide. Oh, não mudou. Não. Tá branquinho, né? Não, tá na maturação somática ainda. Ah, é? O meu ficou branco. Pode ser internet também, não sei, né? Às vezes tá dando uns picos de internet, menina, porque eu não sei se o pessoal tá usando muito. Provavelmente. E aqui no meu prédio, eu moro em prédio, e aqui no meu prédio tá começando a dar problema de internet. Não tinha tido, não. Nossa, é isso mesmo. Muita gente usando. Horários, sabe? Horários que você percebe que o pessoal está usando mais, tem muita gente trabalhando em casa, né? Mas é isso mesmo. Espera só um pouquinho que eu coloquei o slide de novo, peraí, tá acabando. Tá. Apareceu aí para você? Tá aparecendo você passando. Isso, é porque eu coloquei de novo. Isso, aqui, olha, tá? Eu tava mudando aqui. Então, você veja aqui do lado, olha, ele faz um cálculo, ele aplica uma fórmula, tá vendo? Olha, então, o que é PVC, né? Ele coloca aqui as medidas, tá vendo? Ó, de estatura, de peso, comprimento do membro inferior, que é a parte, assim, por exemplo, o comprimento
do primeiro osso da perna, comprimento do osso da coxa, né? A estatura cefálica do tronco e a idade cronológica. Então, ele coloca tudo isso aqui numa fórmula, certo? Então, ele está avaliando o quê? Altura, peso, comprimento dos ossos da perna, comprimento do osso do tronco e a idade. E aí ele aplica uma fórmula e ele fala qual é a idade que aquela criança está correspondendo de acordo com os dados dela, certo? Com as medidas, com o peso dela, a idade dela, estatura e os ossos que ela está apresentando. Uma outra forma de avaliar, quem faz isso também é o médico. Uma outra forma de avaliar a maturação somática seria pela porcentagem da estatura adulta, né? Só que aí você tem que ter ali uma tabela, né, com a média das estaturas para você poder, então, comparar. Uhum. E, por último, a idade dental. Tá? O que é idade dental? Maturação dental. A maturação dental, ela também é estimada pela idade que começa a ocorrer a erupção dos dentes. Então, assim, você avalia, a gente tem o que a gente chama de dente de leite, né? O pessoal fala dentinho de leite, que é o dente temporário, e depois tem os dentes permanentes, tá? Então, e a quantidade de dentes de cada idade. Então, você faz uma avaliação da idade da criança pela arcada dentária. A maturação dentária... Eu não sabia, não, disso. Dá para você avaliar. Então, se a criança perde ou troca o dentinho, ela tem a idade de trocar os dentes, tá vendo? Se ela troca antes, ou se ela demora para trocar, você também tem que avaliar e verificar o que está havendo, né? A maturação dental, ela é verificada na idade do surgimento dos dentes de leite, que são os temporários, né? E depois dos dentes permanentes. É realizado um raio-x de 7 dentes em um quadrante da boca e são avaliados de acordo com critérios comuns, né? Para estágios específicos, tá? Então, veja que para cada estágio você tem ali também a soma de 1 ponto e tem ali a maturidade dental. Então, você veja, de 7 a 9 meses, olha, tem que ter 4 dentinhos. Depois de 10 a 12 meses, tem os outros dentes, tá vendo? Olha, e aí aqui é uma classificação dentro do que é esperado. Certo. Depois você tem aqui uma outra demonstração dos dentes permanentes de acordo com a faixa de idade, né? Então, a criança começa a trocar os dentes com 6 para 7 anos, tá vendo? Ó? Então, 6 para 7 anos ela troca esse verde, aí depois ela vai descendo, 7 para 8, depois aquele laranja, 9, 10, depois o vermelho, 10, 12, e por último os lá de trás, com 12 anos, ela troca os dentes. Professor, Oi. E quando a pessoa já é adulta, mas ela nunca tem alguns dentes de leite que a pessoa nunca trocou? Porque eu conheço uma pessoa que ela ainda tem dente de leite. Ela tem que acompanhar porque que ela tem esse dente. Ela tem que ir no médico fazer uma avaliação para ver se não tem algum problema. Na questão da maturação dental, ela tem que ir no dentista mesmo, para ele dar um feedback para ela, né? E avaliar o porquê que ela tá com aquele problema. Entendeu? Eles têm que arrancar. Tem criança, o Gleice, que o dente não cai. Então, ele não cai, ele não fica mole, ele não cai. Então, a criança ela tem que ter um acompanhamento. Então, o que acontece? Para nascer o permanente, tem que arrancar o temporário para nascer o outro. Só que quem vai fazer isso é o dentista, entendeu? Ele que tem que avaliar. Mas dependendo da idade, pode ser que nem nasça o outro também, né? Pode ser que não nasça. Ou então, às vezes, você vê a criança que ela tem a dentição aqui normal, e aqui em cima, assim, olha, na gengiva começa a aparecer um dente, porque o de baixo não caiu
e o dente nasce aqui na gengiva. Uhum. Porque já deu a idade dele nascer e não teve troca, entendeu? Uhum. Tá? Aqui, só para fechar, para encerrar, esse conteúdo ele é bem facinho, é bem tranquilo. Aqui, para encerrar, eu coloquei aqui uma avaliação. Então, por exemplo, você trabalha em uma escola como professor de educação física e o diretor decide iniciar um projeto multidisciplinar envolvendo aspectos alimentares, hábitos de vida e crescimento de todas as crianças da escola. Esse projeto tem como verificar o crescimento das crianças, seus hábitos de vida, alimentação e fazer algumas intervenções para sua melhoria. Então, identificar assim, se a criança está acima do peso, né? O que tem a ver a alimentação com o crescimento? Às vezes a criança só come besteira, ela está acima do peso para a idade dela. Ou às vezes a criança ela é desnutrida, ela não come e ela está abaixo do esperado para a idade dela. Tá? Então o professor, o diretor vai fazer um projeto na escola e ele fala para você avaliar essas crianças. Tá? Como é que você vai fazer isso? A primeira coisa que você vai fazer é você ter conhecimento de que existem formas, mas assim, você não tem ali muitos recursos para fazer isso de imediato. Então, no primeiro momento, você vai ter que o quê? Pesar essas crianças, né? E medir, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, então, é utilizar o método aqui, ó, de antropometria de peso e massa corporal. Então, você vai precisar de uma balança, vai ter que pesar as crianças, certo? E ver a altura. Se você não tiver o instrumento, né, o estadiômetro que mede certinho, pode ser uma fita métrica mesmo. E aí você vai anotar criança por criança, peso e altura, para depois você pegar uma tabela formal, né? E ver se a criança está acima, abaixo, enfim, ou se ela está na média esperada. Mas isso é um trabalho que é feito normalmente, geralmente os professores fazem isso no começo do ano, né? E depois eles fazem no fim do ano para comparar o desenvolvimento dessa criança ao longo do ano. Isso é um processo bem natural, bem comum de acontecer, né? E às vezes, assim, por exemplo, tem problema de obesidade ou de desnutrição, tem que envolver a família, né? Para ter um processo aí de intervenção um pouco mais controlado. Às vezes é muito comum hoje, a gente tem muita criança obesa, né? Sim. E aí a família tem hábitos de alimentação errados, né? Só come coisa errada, muita fritura, muita besteira, não come verdura, enfim. E aí tem que envolver a família aí num processo de intervenção, né? Reeducação. Uhum. Hã? De reeducação alimentar, né? Educação alimentar, justamente, é isso mesmo. Então é isso, Gleice. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Isso que você está falando aí, eu já tenho um pouquinho de ciência, porque está sendo abordado desde o início, né? Até por outros professores também, a gente está entrando um pouco entrou um pouco nesse assunto. Tem condição de você comparar, né? Você consegue comparar com as outras disciplinas, né? Sim, está interligado. Sim. É bom que um vai complementando o outro, isso é bom. Sim, Mas com você certeza. veja que assim, são assuntos importantes, né, Gleice? Não tem como você não ter conhecimento, entendeu? Não tem como você trabalhar na área sem ter algumas informações. E vou te falar, por ser primeiro semestre, vocês têm muita informação importante no primeiro semestre, sabe? Por isso que o pessoal, eu não sei se o pessoal achou que era mais fácil, não sei o que aconteceu aí, não. Professora, eu posso falar por mim mesma. Eu não imaginava que a educação física fosse um pouco mais complexo, não, sabe? Eu confesso que eu mais fácil, né? não falo fácil, não vou usar essa palavra porque acho que não existe nenhum curso que seja fácil, né? Sim. Eu não imaginava que fosse assim tão dentro da área de saúde realmente, entendeu? Tem muitos aspectos da saúde, tem muitos mesmo, É. verdade. Confesso que eu me surpreendi um pouco, assim. Achei que fosse realmente um pouco mais simples.
mas, de qualquer forma, é uma profissão muito, assim, de responsabilidade, né? Porque você imagina, Sim, porque tem você muitas veja coisas, quantas informações da área da saúde você está adquirindo, né? tem muitas E coisas que estão ali assim, na sua mão e você não sabe, né? exatamente. E tem o lado bom também, né, Gleice? Porque assim, você Aham. tem um campo de atuação muito grande. Eu não sei se de fato eu tenho, assim, pode ser que eu mude de ideia, tudo depende, né, professora, do mercado de trabalho hoje em dia. A gente não pode também escolher muito dentro da realidade. Eu não sei se eu me imagino muito hoje trabalhando com criança, mas Você não precisa trabalhar com criança, você tem outras coisas, né? Você tem outras aham, áreas, você tem academia, você tem é, não, escola, eu tô falando mas assim, pessoalmente, eu não sei. é importante você entender assim o processo de desenvolvimento. Às vezes É, você tem um adulto que ele tem algum problema de desenvolvimento maturacional, de crescimento, enfim, mas que foi proveniente lá da infância. Então você precisa sim, não, mas conhecer para você é poder importante. identificar, entendeu? É importante, com certeza. E assim, Sim. como eu te falei, muita coisa vai acontecer, né? Até o final do curso. A gente ainda Ah, está começando sim, nossa, agora. tem muita coisa pela frente, com certeza. Só que o que eu vejo bastante, pode ser que eu esteja enganada, tá, professora? Porque também tem muitos anos que eu terminei o ensino médio. Mas pelo menos no tempo que eu estudava, eu já estudei em creche, enfim. Não, eu não vi tanto assim esse cuidado com os professores de educação física, não, nesse sentido, Ah, sabe? entendi. Fazer uma avaliação, fazer uma medição, nunca, É mesmo. É, acho que nunca. depende muito, você veja, depende muito de como é conduzido, né? Assim, como é Até em solicitado, né? academia também, sabe? Até em academia, aquela anamnese que eles fazem, eu acho Sim, muito resumida. é, entendi. Pois é. Eles te dão um negócio para você preencher, para saber se você fez cirurgia, se você tem algum problema de saúde, enfim. É um negócio bem assim, resumido. Eu acho que Bem simples, deveria né? ser de outra forma. Pelo que a gente estuda, né? Pelo menos. Entendi. Então tá bom, Gleice. Eu não tem nenhuma atividade específica para essa semana, tá? Mas Tá, para o final da semana eu vou mandar um trabalho para vocês que possa é. pontuar. Eu preciso dar aí mais 1.000 pontos para vocês. Então eu vou elaborar, vou montar um trabalho ainda que envolva toda a matéria. E aí mais para o final da semana eu mando para vocês, tá bom? Tá, ok. Obrigada. Ótimo dia. Obrigada, viu, Gleice? Um abraço. Se precisar de alguma coisa, você me chama aí no WhatsApp. Pode